Você sabia que em uma pequena comuna da Normandia, no dia 13 de outubro de 1992, as lápides de um cemitério trocavam de nome durante a lua cheia e nada conseguiu explicar aquilo desde então? O relato saiu de arquivos municipais que ninguém achava que existissem, e um grupo de pesquisadores decidiu investigar o caso décadas depois, acreditando que encontraria uma resposta racional. O que eles encontraram mudou a maneira como moradores e estudiosos olham para a morte naquele vilarejo esquecido. Segundo relatos dos moradores, o cemitério de Saint-Martin ficava na borda da vila, onde a neblina vinha do rio e enchia os vales nas noites frias. As árvores, carvalhos e choupos curvavam-se como se ouvissem segredos, e as lápides, alinhadas em fileiras irregulares, ostentavam lajes gastas, musgo verde e letras que o tempo desgastara até formar sombras. O ar cheirava a terra molhada e a ferro antigo, principalmente depois de chuva. O padre da paróquia, Jacques Leclerc, 52 anos, era o guardião oficial do registro de sepultamentos. A historiadora Claire Dubois, 32 anos, veio da cidade com suas anotações e uma câmera analógica que rangia quando ligada. Antoine Moreau, 23 anos, natural da vila, conduzia as visitas e sabia cada trilha entre as pedras. Eles foram com permissão do prefeito e com a intenção de documentar uma curiosidade folclórica. Lápides que às vezes exibiam erros, datas trocadas, nomes mal colocados, nada que justificasse medo, disseram. As luzes das casas vizinhas ficavam distantes, o som do sino chegava abafado e, à primeira noite da expedição, uma sensação de frio atravessou o grupo, um arrepio que ficou cravado na nuca de todos. As primeiras horas foram de normalidade quase entediante. Eles caminharam entre as lápides, tocaram a pedra áspera com luvas finas, ouviram o som de passos no cascalho, o rangido pequeno de uma corrente longe, o farfalhar das folhas. Claire registrava datas com o cuidado de quem enfrenta arquivos frágeis. Jacques comentou com voz baixa que naquele cemitério havia nomes que se repetiam por gerações, famílias inteiras enterradas juntas, como se a vila nunca tivesse conseguido se afastar do passado. É só tradição, disse Antoine, rindo nervosamente. As lápides aqui sempre foram caprichosas. A câmera capturou sombras longas ao cair da noite, e a temperatura caía a cada hora, uma sensação de aperto no peito que ninguém queria admitir. O primeiro sinal que algo estava errado foi pequeno e facilmente explicável. Flores frescas encontradas sobre uma sepultura que ninguém lembrava de ter tocado. Antoine culpou o vento e a passagem de algum vizinho. O segundo sinal foi uma inscrição trocada em uma lápide antiga. O nome escrito errado em tinta recente, como se alguém tivesse raspado e regravado no dia anterior. Claire deu um passo para trás e sentiu náusea. Isso não estava aqui pela manhã, ela murmurou. Jacques pegou a lâmpada de mão, iluminou a pedra e a luz revelou letras limpas, recém-talhadas, que brilhavam pálidas sob a lâmpada. Devem ter tido uma manutenção, disse ele, mas a voz falhou. Horas se passaram. Na primeira lua cheia da vigília, eles montaram equipamentos simples, uma câmera fixa, um gravador de áudio antigo e 2 lanternas. O som do microfone registrou apenas vento e, mais adiante, um pequeno estalo de madeira. Às 2h47 da madrugada, a câmera fixa flagrou algo que dizia não poder ser explicado como manutenção. Uma sombra que passava entre as pedras, leve como fumaça, e as letras de uma lápide mudando como se tinta fresca tivesse se rearranjado sozinha. Antoine viu pelo monitor e cuspiu no ar. O que é isso? Claire aproximou-se e tocou a superfície fria da pedra. A textura era a mesma de sempre, mas sob a ponta dos dedos a sensação foi de pele, como se a pedra respirasse. O gravador captou um sussurro, tão baixo que poderia ter sido o vento, mas as vozes pareciam pronunciar sílabas identificáveis. Nomes talvez, repetidos lentamente, como se a lua estivesse lendo uma lista. Houve um momento de falso alívio quando Jacques chamou para investigar um barulho. Encontraram apenas um gato magro fugindo pelo muro. Todos riram curto, forçaram normalidade. Então veio o terceiro sinal, impossível de negar. Uma lápide de mármore no centro da necrópole, antiga e coberta de líquen, exibiu, em plena luz prateada da lua, um novo nome que antes não pertencia a ela. Era o sobrenome de uma família que vivia na rua principal da vila, e Georges Besson, que morava ali, havia sido visto na tarde anterior conversando com os pesquisadores. A pedra agora ostentava o nome de uma pessoa viva. Claire sentiu o chão desaparecer por baixo dos pés. Os dedos ficaram gelados e o som do próprio coração soou grosseiro dentro do peito. Isso não faz sentido, disse ela, com a voz curta. Quem mexeu nisso? Jacques apertou as mãos num gesto de impotência. Nós não tocamos, respondeu Antoine ofegante. A câmera registrou algo ainda mais estranho. As letras se moviam como letras líquidas, escorrendo para fora da superfície, desprendendo-se como casca de árvore e deslizando até outra lápide, onde se assentavam com o som de uma gota pesada.
Um dos pesquisadores tentou arrancar o pedaço que se movia e a mão encontrou não pedra, mas uma superfície quente e úmida, como se tivesse tocado carne coberta de musgo. Um grito saiu preso na garganta de todos. O terror subiu como uma maré. As sombras alongaram-se, ou talvez fossem formas que começaram a ganhar volume entre as lápides. À meia-noite seguinte, durante a segunda lua cheia, o fenômeno escalou. As lápides levantaram-se do chão com um som de madeira seca e cascalho, movendo-se como se uma multidão invisível estivesse empurrando-as. As inscrições não apenas se trocavam, elas se inscreviam nos próprios rostos do ar, formando palavras no ar frio que depois caíam como folhas. Antoine correu para o carro, mas a estrada parecia mais longa e o vento trouxe risos que não pertenciam a nenhum humano. As lanternas falharam uma após outra, deixando apenas a luz azulada da lua para revelar figuras que andavam devagar pela neblina, esticando mãos finas em direção às pedras. Eram roupas rasgadas e o que poderia ser rosto, mas sem olhos, só uma convergência pálida onde os traços deveriam estar. Eles não andavam, flutuavam, quase sorrindo, com a boca aberta em silêncio. No ponto mais alto do horror, Claire percebeu que as alterações nas lápides seguiam um padrão. Os nomes trocados pertenciam a pessoas com alguma ligação ao cemitério, filhos enterrados em tumbas adjacentes, amantes de décadas passadas, crianças que haviam morrido em epidemias. Mas entre aqueles nomes às vezes aparecia um nome de alguém que ainda respirava. Uma letra nova, surgida sobre o mármore, funcionava como um aviso. Antoine viu no monitor que o nome de Jacques começava a aparecer em pequenos fragmentos sobre uma lápide branca. Ele tentou puxar o padre para fora, mas Jacques estava hipnotizado, os olhos brilhando de uma luz que não era humana. Quando finalmente desviaram o olhar, havia uma marca na sua nuca, uma linha pálida, quase costurada, como se aquilo que escrevia as palavras tivesse tocado a pele. Houve tentativa de fuga. Eles correram por caminhos lamacentos, escorregaram em pedras cobertas de líquens, ouviram o som de correntes e passos que vinha de todas as direções. Um membro do grupo, um jovem assistente que apenas carregava cabos, desapareceu entre as árvores numa frincha de silêncio. Restou apenas um pedaço de tecido agarrado a um espinho. Ninguém soube explicar como ele havia sumido sem um som, e a única prova foi a câmera fixa que registrou, por alguns segundos, uma sombra curvada sobre o pano e então nada mais, como se alguém tivesse ligado e desligado a cena. O desespero encheu os corpos, mãos trêmulas, respiração ofegante, a boca seca e um gosto metálico de sangue que ninguém conseguia identificar. Na manhã seguinte, a vila acordou com rumores. Segundo registros oficiais, não houve explicação plausível. Não havia testemunhas suficientes, não havia pegadas que levassem a uma saída, e as imagens recuperadas dos equipamentos mostravam interrupções bruscas e ruídos estranhos que nenhum técnico soube decifrar. Algumas famílias juraram ter visto suas próprias inscrições trocadas nos livros de registro. Outros afirmaram que, semanas depois, parentes sofreram acidentes curiosos e mortes repentinas. Uma fotografia que Claire tomou com sua câmera analógica, desenvolvida dias depois num laboratório em Paris, mostrava a lápide que havia exibido o nome de Georges. Na foto, além das letras que agora eram de outro, podia-se distinguir, muito levemente, impressa na base da pedra, a silhueta de uma mão pequena e ossuda, como se alguém tivesse deixado a marca antes de desaparecer. O negativo guardou a forma mais do que a impressão, e quando ampliaram, notaram uma inscrição mal compreensível. Uma palavra única, escrita com uma caligrafia que lembrava os sulcos do tempo. Ninguém soube ler aquilo com certeza. Oficialmente, as autoridades fecharam o caso como um fenômeno folclórico amplificado por histeria coletiva e condições meteorológicas incomuns. Mas as histórias não cessaram. Moradores mais velhos contaram que, antes da chegada dos registros, havia um cemitério mais antigo ali perto, desfeito e coberto por ervas, onde se enterravam pessoas sem sepultura até que as famílias pudessem pagar uma pedra. Alguns juraram que a troca de nomes era uma maneira do lugar reequilibrar injustiças, de lembrar quem foi tirado cedo sem cerimônia. Outros disseram que era pior, que a terra exigia substituição, que os nomes eram comércio entre vivos e mortos e que se uma lápide assumisse o seu nome, era melhor não ser encontrado ao amanhecer. O que permanece, depois de todas as análises e perguntas sem resposta, é uma evidência curta e incômoda. Uma gravação de áudio, parcialmente corrompida, na qual se distingue um sussurro repetindo sílabas que não pertencem a nenhuma língua conhecida, uma fotografia onde uma lápide exibe um nome que só veio a pertencer a uma pessoa semanas depois. Claire deixou a vila com as mãos manchadas de terra e o rosto pálido carregando negativos, anotações borradas e um sentimento que parecia apertar a caixa torácica.
Jacques voltou para a igreja, mas suas homilias ficaram curtas, e havia uma linha de preocupação entre as sobrancelhas que não desfez. Antoine ficou, andando pelas ruas com os punhos nos bolsos, sempre observando as janelas das casas ao cair da noite. A pergunta que ninguém conseguiu responder é simples e terrível. As lápides trocavam de nome para lembrar os mortos ou para marcar os vivos? E se algum dia você ouvir, sob a luz da lua cheia, o sussurro das letras que escapam da pedra, não olhe para trás.